Olha só. O primeiro palestrante da nossa imersão contábil de hoje é CEO da Conferir, que tem o stand ali fora também. Depois eu peço para vocês, passem lá, conheçam a tecnologia da Conferir, que vai ajudar vocês bastante em relação ao IRPF, tá? Ele é CEO da Conferir, tem mais de 30 anos de experiência no setor de contabilidade, fez MBA em Stanford e, cara, é um cara que eu gosto demais, tá? Ele, sócio da Patchwork, que é um escritório de contabilidade, conhece tudo de contabilidade e sempre que a gente pede ajuda para ele, ele traz o conhecimento dele para compartilhar com essa galera que segue a Contimatic, tá bom? Então, senhoras e senhores, agora chegou a hora. Faz muito barulho pro meu amigo Maurício de Luca! Sabe que você é de casa, né, meu irmão? Primeiro que você tem um nome bonito. Né? Acho que você tem que apertar um negocinho aí no fundo, tá? Tá ligado. Ligou. Som. Pronto. Obrigado, Manu. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos presentes aqui. É uma honra estar aqui nesse grande evento. Como ter uma empresa contábil mais produtiva e lucrativa? Essa é a apresentação de hoje? Essa é a apresentação de hoje porque dar continuidade à audiência que vocês deixaram aqui em cima. Vocês dois são dois apresentadores. Por exemplo, o nosso colega ali que ganhou 30 clientes esse ano. 40? Não diminui. Ah, desculpa. É que assim, eu já tô na minha cabeça que ele perdeu 10. Porque todo débito tem um crédito, né? É porque muitas vezes você tem ali o operacional no escritório, que é um problema todo, e aí o cara entra, você não consegue fazer o onboarding desse cliente e ele sai rapidamente, né? E é o grande desafio hoje, porque o grande mal, né, não só da contabilidade, mas de todos os setores, é a mão de obra. Né? A gente tem um problema de mão de obra que e cada vez mais vai piorar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na nosso bate-papo, como é fazer que nem o nosso colega, desculpa seu nome? Josmar. Aí, tá vendo? O homem é uma máquina de venda, velho. Você é louco. Mas tá bom. Continua assim. O churn faz parte do negócio. E aí você vai trabalhar para resolver esse problema do churn. Mas é melhor você conquistar mais e perder do que você não conquistar nada e perder. Então, ele está num cenário bom. Mas precisamos trabalhar com processo, precisamos trabalhar com pessoas e precisamos trabalhar principalmente com tecnologia. Imagina se hoje chegasse na porta do seu escritório 10 empresas do lucro presumido e do lucro real. Falasse assim, eu quero um orçamento para hoje, eu tenho uma indústria, tenho uma distribuidora, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você ia conseguir atender? Então precisamos estar preparados para isso, porque um dia vai chegar alguém na sua porta pedindo orçamento. Então, não é só para atender a situação atual, mas estar preparado para a situação futura. Vamos lá? Vocês vão colocar aqui a apresentação? O passador de slide. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Não tá. Agora tá. Agora tá funcionando aí? Tudo certinho? Tá. Então, o palco é todo seu, Mauricião. Tem uma aguinha aqui, tudo certinho. Você tem tratamento VIP, Dia dos Namorados. Tá? Obrigado, amor. Tchau, gente. A gente volta daqui a pouco. Obrigado, Valeu. Mauricião. Tchau. Brincadeira, o Mauricião é um grande amigo meu de longa data, então a gente tem essa... Infelizmente, a gente tem essa intimidade. Mas vamos lá, pessoal. Como ter uma empresa contábil mais lucrativa, né, e mais produtiva?
Para passar, eu passo para... pronto. Os 3 pilares de sucesso que você precisa ter são... Foto, que depois vocês se inscrevam lá em nosso Instagram, @conferironline, que a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Então, pessoas, é o coração da empresa, sem elas vocês não conseguem fazer absolutamente nada, né? A tecnologia, ela multiplica a sua produtividade, então você consegue atender mais com menos, e processos, ele é o alicerce. Se você não tiver processos, você não consegue crescer, você não consegue, por exemplo, conquistar 40 clientes, como o caso lá do Josmar, e continuar com esses 40 clientes. Com certeza você vai perder ou algum desses novos ou do que você já tinha na carteira, porque você não consegue manter a qualidade da sua prestação de serviço. O crescimento é uma dor necessária, né? Mas a gente precisa cada vez mais reduzir essa dor para que a gente possa, obviamente, crescer toda hora. Bom, a gente ainda, né, tem uma zona de conforto muito grande, né? A gente é apegado ainda a processos e a metodologias de trabalho, a paradigmas, né, de conforto. Então, muitas vezes, a gente fica numa armadilha dentro da nossa empresa, achando que está tudo bem, eu sempre fiz assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, Gabriela. Né? Então, faço o atendimento sozinho, não tenho uma equipe de atendimento, né? Então, não tenho uma equipe de sucesso do cliente, por exemplo. Quem aqui no escritório tem uma equipe de sucesso de cliente? Quem aqui na empresa contábil? Para atender os clientes. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Muito bem. O que é o sucesso do cliente? É o atendimento, é o primeiro atendimento do cliente. O cliente ligou, pum, já na hora você já dá a resposta para o cara. Você não precisa ficar ali tempos e tempos para dar um retorno para o cliente. Tarefas manuais. Então, tem que mapear no escritório quais são as tarefas repetitivas e você contratar tecnologias. Às vezes você fala assim, mas a tecnologia ali é muito cara, o software X é muito caro. Tá, você já colocou na conta do lápis, por exemplo, que se você crescer 30, 40, ou se você pegar, que nem o Josmar, 40 clientes lá, e você contratar uma tecnologia, ao invés de contratar 1 ou 2 pessoas, quanto que você vai estar ganhando? Não é melhor? E a tecnologia ela é escalável, né? Essa é uma palavra que vocês têm que mentalizar e tem que trabalhar ela todo dia. Como é que eu posso escalar a minha empresa? Né? Escalar. Porque, assim, 30, 40 clientes, eu tenho que escalar. Eu tenho que escalar. Se eu quero chegar a 80, eu tenho que escalar. Porque vai chegar uma hora que eu não consigo mais crescer. E se eu tiver tarefas manuais dentro da minha empresa, com absoluta certeza, eu não vou conseguir crescer. Fazer trabalhos sem valor. Então, às vezes, você tem lá serviços que você tem lá no seu escritório que não tem valor nenhum, né, para o escritório e para o cliente. Então, corta isso. Fala, eu não vou fazer mais esse serviço. Né? Terceiriza, faz parceria. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? No escritório ao qual eu era sócio, a gente tinha lá a folha doméstica para 6 clientes, meia dúzia de clientes. Dava mais trabalho do que retorno. Eu falei, olha, vamos fazer uma parceria com uma empresa que faz isso daí, e ponto final. Fiz uma parceria, entreguei lá, eles pagam uma comissão para nós, nosso lucro aumentou, e a gente não se preocupa mais com isso. Estou atendendo o cliente? Estou atendendo o cliente, mas eu não tenho mais dentro da minha operação. Isso não gasta mais esforço do meu time, esforço de ter que fazer. Estou dando só um exemplo, tá? Mas é importante você mapear aquilo que consome
consome esforço seu e da sua equipe e depois e não dá resultado nenhum, nem para você, nem para o cliente. Você acha que o cliente está com você por causa de uma folha doméstica? O que isso agrega de valor para ele, no negócio dele? Né? Então, temos que fazer isso. Né? E desconhecimento dos números. Né? Então, se você não tem a visibilidade do resultado da sua empresa, é aquele negócio, né? Casa de ferreiro, espeto de... E você não vai conseguir saber para onde você quer ir. Então, é aquele negócio, né? A gente não tem meta, mas quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Né? Uma famosa frase que foi dita há um tempo atrás. Né? Então, e aí, qualquer lugar que você vai, é a mesma coisa que a gente pegar o carro agora, falar, vou para qualquer lugar. Vou para qualquer lugar, aí você vai parar. Qualquer lugar serve. E é isso que muitas vezes a gente está guiando a nossa empresa, que é o principal ativo que nós temos. É o principal ativo que nós temos. É onde vem o sustento da nossa família, é onde você forma os seus filhos, né? Onde você tem condições de ter momentos de lazer, né? E, futuramente, você pode vender essa empresa, né? E se aposentar, enfim. Né? Então, e ainda, muitas vezes, a gente trata essa empresa como um escritório. Às vezes, eu compro um carro de 300, 400 mil reais, mas uso um software free, um software gratuito para entregar serviço para o meu cliente. Um software que não atende às minhas necessidades. Né? Então, a gente precisa rever, muitas vezes, o nosso conceito. Eu preciso primeiro investir no meu negócio, naquilo que me dá rentabilidade. Se eu preciso fazer esse investimento antes, o meu sonho, o meu carro de 300, 400 mil, beleza, se você já alcançou a sua independência financeira, tem que comprar mesmo um carro de 300, 400 mil, fazer o seu sonho, ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que é isso que, que o ser humano é movido. Mas, se não é, e eu vejo muitas vezes muitos empresários, não só do segmento contábil, mas de outros segmentos, que o empresário é rico e a empresa é pobre. Porque não tem capacidade de fazer reinvestimentos. Né? Então, pessoal, precisa ter todo mês um DRE. Consequências, quando você tem uma contabilidade desorganizada, você tem 65% aproximadamente de redução de margem de lucro. Né? Você consegue, você reduz drasticamente isso. 78% sobrecarga do pessoal. Vocês vão ouvir daqui a pouco a Vitória aqui, e ela vai falar um pouquinho sobre a questão do turnover, porque quando você sobrecarga a sua equipe, você aumenta a turnover. E aí a pessoa não vai querer trabalhar naquele lugar. Quem aqui tem turnover alto? Ninguém? Pô, que bom, hein? E você tem uma taxa anual, né, de 43%. Essas são algumas pesquisas que a gente fez com alguns escritórios de contabilidade, clientes nossos, né? E são macro, e a gente fez alguns dados estatísticos, como eles fazem em pesquisas. Tá? Não foi a Datafolha que fez, então é um dado bem confiável. Bom, lições do mercado, né? Então, o perigo de você ignorar o lucro. Eu não preciso ter lucro, o lucro, se eu ganhar está bom, se eu não ganhar está bom e tal. E temos duas empresas que eram líderes dos respectivos mercados e hoje não tem mais nada. Kodak, né? Que não se reinventou, que ela não viu que no mundo digital ela poderia ganhar, ela teria que se reinventar, e ela
quis continuar na contabilidade tradicional, vamos dizer assim, e ficou da mesma forma. E a Blockbuster, né? Quem aqui ia na Blockbuster alugar filme no final de semana? Era uma delícia, não era? Era uma diversão, né? Pô, eu adorava alugar filme. Acho que os mais jovens nem sabem o que é isso, alugar filme, né? Hoje você tem lá Netflix, Max, enfim, né? E aí ela recusou comprar a Netflix por $50 milhões em 2000. Imagina se ela tivesse comprado a Netflix lá em 2000 e a empresa faliu, fechou. Tem outros casos, tem a BlackBerry, que era a Apple na época dos smartphones, enfim, né? Se você não se reinventa, a cada momento vai vir alguém e vai reinventar. Quem aqui conhece a Contabilizei? Quem gosta da Contabilizei? Ninguém. Mas a Contabilizei revolucionou o mercado contábil. A gente tem que admitir isso. Ela é o Uber do mercado contábil. Ela é o Airbnb do mercado contábil. Ela faz uma contabilidade digital de autoatendimento, né? Se ela está fazendo contabilidade, se ela está fazendo fiscal, se ela está fazendo DP, é um problema dela com o cliente e com o Conselho Regional de Contabilidade. Mas ela está vendendo. Foi vendida agora por $1 bilhão. $1 bilhão. Imagina isso, né? Então, por que eles fizeram isso? Lembra daquela... Qual foi a palavra que eu falei para vocês não esquecerem logo no começo? Escala. Eles escalaram. E escalar o quê? Você atender mais com menos. Atender mais com menos. Então, assim, eles têm pouca tarefa manual. Eles têm muito processo, eles têm muita tecnologia embarcada e autoatendimento. Então, e você acha que, por exemplo, para eles chegarem a ser vendidos por $1 bilhão, eles só têm defeito? Ele tem defeito para nós, que somos concorrentes deles. Agora, para o mercado, não. Eles têm muitas qualidades, né? Então, e para vocês verem que o nosso mercado... E o nosso mercado é um mercado que é gigantesco, é muito grande. Nós temos 20 milhões de pessoas jurídicas. Tá certo? 14 milhões são MEIs, que você não consegue fazer nada com esses caras. Mas tem 6 milhões ainda que vai crescer. E a cada ano está crescendo. É 1 milhão por ano de empresas que estão crescendo. A gente só vê um copo meio vazio. Ah, quantas empresas fechou esse ano? Mas não vê quantas abriu, tá? Bom, a realidade do mercado, né, do contábil. No passado, os processos eram manuais e o contador era até chamado de guarda-livros, né, porque a gente guardava realmente livros. Quem aqui chegou a... Nem vou falar da época da gelatina, que acho que ninguém pegou isso aqui, né? A senhora começou a trabalhar... com 3 anos de idade, fala a verdade. O senhor também, né? O senhor também, 3 anos de idade. O pessoal tudo começou a trabalhar com 3 anos de idade. Muito bom. Foi 13. Ó, com 13 anos, muito bem. 12, olha aí. Ó. Então, você tem a gelatina, teve depois os livros fiscais que você fazia, né? Eu cheguei a fazer declaração de imposto de renda na máquina de escrever, né? Para quem não conhece máquina de escrever, pessoal mais jovem, depois vocês entram no Google e escrevem máquina de escrever. Tá? E aí, as empresas eram desta forma, tá? A gente tinha toda a escrituração e sobrevivia dessa forma. A partir do ano 2000,
que com o acesso aí à tecnologia, à internet, isso acabou mudando, porque veio os SPEDs, nota fiscal eletrônica, e aí agora é tudo eletrônico. Se você não quiser ter papel no seu escritório, você não precisa ter papel, porque hoje você assina até contrato digitalmente. Então, hoje a tecnologia ela faz parte da vida, do cotidiano de todo mundo. E cada dia que passa, a gente percebe que a gente tem menos tempo, né? Porque a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem menos tempo para fazer as coisas. E por que isso, hein, pessoal? Alguém sabe me dizer por quê? Não, mas não, eu concordo com a senhora, mas existe uma questão nossa cerebral, e se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre isso, que a nossa necessidade de resolver as coisas hoje, e não é nossa, é de geral, ela é muito mais rápida. Assiste um filme hoje e assiste um filme lá de 2000, de 1990, de 1900. Você vai ver que o filme de hoje ele é muito mais corrido. O filme de lá de trás ele é mais lento, tal. O nosso cérebro mudou, né? A nossa necessidade ela é muito mais ágil. Então, quando um cliente te manda uma mensagem, se você não responder em 3 minutos, ele vai te ligar, né? Então, por quê? Porque ele está com a cabeça do quê? Do Uber. Ele está com a cabeça do Airbnb. É um negócio rápido. Então, passando aqui pelo próximo, né? O tripé, né, da produtividade. Quando eu falei lá atrás que era pessoas, tecnologia e processos, aquela ordem ela estava errada. A ordem correta é essa daqui: processos, tecnologia e pessoas. E muitas empresas acabam tendo muito problema. Por quê? Porque invertem esta ordem. Primeiro coloca as pessoas, depois a tecnologia e depois processos. O resultado, nada funciona. Então, você tem que, primeiro, mapear todos os processos da sua empresa. E hoje você tem aí programas muito bons para fazer esse tipo de mapeamento, né, de fazer fluxos de trabalho dentro do seu escritório, ou mesmo pedir para o seu funcionário, né, para o seu coordenador, falar: como é que você faz esse trabalho? Escreve aí para mim. Escreve esse trabalho. Quanto tempo você gasta para cada atividade? Pede para todos os funcionários fazer um time sheet. Depois você vai aprimorando isso e vai desenhando o quê? Processo. Porque hoje, a grande maioria das empresas é que cada um, se você tem lá 10 analistas, ou 10 assistentes, ou 10 auxiliares, cada um faz de um jeito, de acordo com a criatividade de cada um. E aí, óbvio que vem erro, aí vem multa e vem tudo mais. Se você tem processo, você mitiga esse risco, né? E aí você começa a usar a tecnologia. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas esse software é ruim, esse software não sei o quê, esse software sei lá. Você já parou lá na frente do software e verificar todas as funcionalidades que ele tem e quantas funcionalidades que você usa? Você já fez essa auditoria na sua empresa? Já fez? E qual foi o resultado? Você usa quantos por cento aproximadamente? Legal. E hoje sua empresa é produtiva, né? 60%, 70%. Mas tem empresa que usa muito pouco das funcionalidades do sistema. E pessoas precisam cada vez mais treinar essas pessoas para que elas permaneçam dentro da sua empresa contábil e cresçam junto, né? Fazer planos de carreiras para ela possa crescer. E, importante, né? O Roberto Dias Duarte ele fala nas palestras dele o seguinte: se você não cresce, a pessoa que está no seu escritório ela não vai querer ficar,
porque ela não vai querer ficar, hoje em dia, numa empresa que não cresce. Em especial, essa nova geração que está vindo, né? Essa nova geração que está vindo, ela é muito mais... ela fala o que está sentindo para nós, o que a nossa geração, as gerações anteriores, guardava para si. E ela age. Tanto que você vê que a mudança de emprego dessas pessoas, ela é mais frequente. Por isso que está difícil achar mão de obra. E ela precisa enxergar que ela vai ter o crescimento futuro. Então, o processo, né? Então, aqui tem descritivo, né? Como que você faz o alicerce, né, do crescimento. Então, você tem um processo para abertura do cliente, um processo de controle do documento, processo de entrega de obrigações. Você tem softwares, né, muito bons aí. Nós temos o Acessórias, que está aqui, que é um sistema muito bom, a comunicação, que também trabalha com a comunicação. Então, você consegue ter esses processos para conversar com o cliente, né? Então, aquilo que eu falei, né? Primeiro você mapeia, né, todos os processos, elimina aquelas etapas que são desnecessárias. Você vai ver que tem muita etapa que é feita que você fala assim, putz, para que nós estamos perdendo tempo com isso? E, às vezes, o seu coordenador chega toda hora e fala assim, eu preciso que contrata mais uma pessoa, preciso contratar mais uma pessoa, preciso contratar mais uma pessoa. Mas, quando você vai ver que o processo está errado ali, na ponta, você vai ver que não precisava de mais contratação. E você está gastando dinheiro desnecessariamente. É aí que eu falei lá atrás que é onde o lucro, na desorganização, o lucro está indo embora. Documente, né, esse passo a passo, né? A empresa a qual eu era sócio, a Partwork, nós fomos a 9ª empresa no Brasil a ser certificada pela ISO em 2005. Então, nós mapeamos todos os nossos processos. Nós tínhamos 22 procedimentos e 40 indicadores de resultado, né? Para quê? Para a gente poder. E tinha falha? Putz, um monte. Tá? Um monte de falha. Não existe sistema perfeito, não existe empresa perfeita. Existe empresa que erra menos. Existe empresa que erra menos e está buscando se aperfeiçoar sempre. Tá? Quem não faz, não erra. E estabeleça, né, alguns prazos, né, de qualidade. Estabeleça SLAs. E aí o fator multiplicador, né? Você automatizar esses processos, né? Então, reduzir tarefas repetitivas. Então, você tem softwares hoje que reduz todas as tarefas repetitivas dentro da sua empresa, já faz leitura. Você tem, por exemplo, o Getax aqui, que faz leitura do XML, já lê, já faz a importação da nota fiscal. Você tem sistemas que faz toda a parte ali de leitura. Você tem o Conferir, que lê os documentos para já lançar na declaração de imposto de renda. Sistemas na nuvem, né? A gente tem aqui o SkyOne, por exemplo, que você pode colocar tudo lá na nuvem, né? Não ter mais o custo do servidor, você pode digitalizar o seu escritório, não ter a dor de cabeça do backup. Ter um BI, né? Ter um business inteligente para você tanto analisar os indicadores da sua empresa, quanto também para você apresentar para o seu cliente. Bom, e aí, né, as áreas de impacto são automação fiscal, você automatizar o fiscal da sua empresa, da contábil, a conciliação bancária. Existem softwares que fazem muito bem isso, tá, pessoal? Muito bem. E elimina grande parte do tempo que você gasta hoje em processos manuais e repetitivos. Relatórios gerenciais. Quem aqui manda relatório gerencial para o cliente? Show. Show. Você consegue cobrar mais por conta disso? Sim. Você consegue aumentar o honorário sem o cliente reclamar? Quando eu ofereço esse serviço, já está no pacote, né? E aí, para você manter o cliente com uma mensalidade maior, você tem que manter essa qualidade e alimentar ele de informações gerenciais que ele vê valor no seu
seu trabalho. Legal, muito obrigado. Já pensou? Imagina você estar fazendo uma declaração de imposto de renda à pessoa física. Aí você manda a declaração de imposto de renda para o seu cliente. Qual que é o seu diferencial em relação àquele cara que faz a declaração para todo mundo da família, que não é contador? Qual... Diferencial. Hã? Mas como que você entrega esse ser consultivo? Como que você entregou isso? Porque, assim, estou falando pela visão do cliente. Pela visão do cliente, ele está recebendo o quê? Um recibo e uma declaração. Correto? O cara ali, que eu denomino ele de cunhado, que se fosse bom, paro aqui, o cunhado está fazendo para todo mundo. E o que ele entrega? A declaração e o recibo. Não é igual? Na cabeça do consumidor? Não é igual? Se você pega um táxi e um Uber, qual que é a diferença para você? Só. Mas, obviamente, às vezes o táxi tem mais qualidade. Ou não. Nós sabemos que nós temos mais qualidade, correto? Agora, o consumidor não. Só que a gente tem que demonstrar isso para ele. Eu estava até conversando ontem com um advogado, numa reunião, falei, olha, o advogado ele sabe cobrar muito mais que o contador. Por quê? Porque ele embrulha melhor a sua prestação de serviço. Ele manda de uma forma muito melhor. Às vezes a gente manda a nossa prestação de serviço, segue declaração de imposto de renda e DARF, para pagamento dia 30/5. Ninguém manda um descritivo para o cara, um relatório de análise de caixa, um histórico. Né? Então, você imagina, você mandar um relatório de análise de caixa, você mandar um histórico patrimonial para ele, você mandar, por exemplo, uma análise das aplicações financeiras que ele tem e falar para ele o seguinte, ó, você está aplicando mal, você pode aplicar melhor aqui. Tudo isso através de tecnologia. Sem você, obviamente, ter que ficar fazendo planilha, porque eu sei que ninguém tem tempo para isso. Então, os contadores que estão fazendo isso estão saindo na frente. Agora, por exemplo, o cara que tem lá na poupança R$1 milhão, se o simulador de aplicação financeira fala para ele, ó, vai para um CDI que você vai ganhar mais 40 mil por ano. Esse cara vai estar preocupado de te pagar R$2.000 uma declaração de imposto de renda? Você está levando R$40 mil para ele. Outra situação. Aqui no Brasil, uma pessoa, quando morre, ela deixa para a família 20% de custo de inventário. O patrimônio dela perde 20%. A família fica com 80%. Se você faz um trabalho de sucessão patrimonial para essa pessoa, que os advogados estão fazendo e nós contadores ainda não, esse custo reduz para 6%. Nós estamos levando para a família desse cara 94%. Então, por que eu não faço uma simulação com os bens desse cara, mostrando para ele uma holding? Mas eu vou gastar tempo? Não, tem software para isso, tá? E esse cara, ele vai estar preocupado de pagar R$2.000 uma declaração de imposto de renda? Eu sei que aqui, o ticket médio de vocês, fazendo aqui uma pesquisa rápida, é 5 mil por declaração. Então... Mas, se você quer aumentar, você tem que ter relatório gerencial para absolutamente tudo. Porque, assim, pessoal... Obrigação acessória, o cliente não dá valor. O Sevilha provavelmente vai falar aqui, mas eu vou dar um spoilerzinho. Ele vai falar do DCTF. Né? E depois vocês prestem atenção no que eu falei em relação ao DCTF. Né? Nenhum cliente vai te ligar. Quantos clientes aqui ligaram para você? Oh, me manda a DCTF hoje aí para mim? Da época da GDCM. Me manda a GDCM, enfim, tá? E atendimento ao cliente. Pessoal, a gente terceiriza o atendimento ao cliente. Meu amigo Elos, que vai estar aqui daqui a pouco, ele vai falar sobre isso.
né, sobre a terceirização do atendimento ao cliente. Não pode terceirizar o atendimento ao cliente. Né? Não pode terceirizar. Você tem que estender o tapete vermelho. Ele é a razão de você existir. Né? A razão de você existir. E o Sevilha tem uma história muito interessante também sobre essa questão de como ele, na Sevilha Educação, na Sevilha Contabilidade, ele pede para a equipe atender o cliente. Deixa eu correr que meu tempo está acabando. Bom, então, pessoas, coração da empresa, né? Mentalidade inovadora, capacitação constante, foco em resultados. Ah, mas eu vou treinar o meu colaborador e ele vai ficar aqui na empresa. É mais prejuízo se você não treinar. Não, eu vou treinar meu colaborador e ele vai sair. É mais prejuízo se você não treinar e ele ficar. Tá? Foco em resultados. Desenvolvendo uma cultura de alto desempenho. Então, faz sempre um paralelo com o esporte. Né? O esporte, os caras é alto desempenho o tempo todo. Alto desempenho. Só não vale olhar para o Corinthians hoje, tá? Que é meu time, tá? Por isso que eu estou brincando. Mas você olha para a seleção de vôlei masculina, lá o Bernardinho cobrando os caras. O Bernardinho falou outro dia num vídeo que é o seguinte, eles eram campeões olímpicos. E aí estavam numa baita de uma zona de conforto. Né? Acabou meu tempo. Estava numa baita de uma zona de conforto. O que ele fez? Falou, pessoal, treino às 6 horas da manhã. Aí chegou lá o capitão, lá, não lembro quem que era, se era o Giovanni, pô, professor, treino às 6 da manhã. Ele falou assim, se a gente não treinar às 6 da manhã, nós não vamos ser campeão. Nós vamos estar na zona de conforto, nós vamos entrar de salto alto dentro da quadra. E foi o que aconteceu. Né? Eles treinavam às 6 horas da manhã, né? Local, da onde que era, às 6 horas da manhã, e foram campeões daquele torneio. Né? Então, a gente sair da zona do conforto, ter alto desempenho sempre, né? Buscar sempre isso. Né? E treinar equipe. Quem aqui trouxe equipe aqui? Muito bem, parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Muito bem, muito bem. É isso aí. E, pessoal da equipe, valorizem essas pessoas que trouxeram vocês. Trouxeram vocês. Tá? Porque é um dia de trabalho e vocês poderiam estar no escritório resolvendo N questões. Estão aqui hoje, aprendendo. Né? Por quê? Porque esses patrões estão investindo em você. O melhor investimento que um patrão pode fazer no funcionário não é salário, é conhecimento. Então, parabéns aí a todos os patrões que fizeram isso. Uma salva de palmas aí para todos vocês. Bom, então é isso, pessoal. Acabou aqui, né? Minha apresentação, vou correr aqui. Eu só queria falar um pouquinho sobre indicadores, né? Então, você não ser o blockbuster da contabilidade, você ter aí serviços de sucessão patrimonial, planejamento tributário. O Fred vai estar aqui falando daqui a pouco também sobre essa questão aí de auditoria tributária, consultoria gerencial, né? Então, enfim, né? Você tem... E aí, o que eu acho interessante, isso daqui é muito importante vocês terem no escritório de vocês, tá, pessoal? Indicadores de desempenho. Esse daqui, se você não tiver indicador de desempenho, se você não sabe aonde você está, você não vai saber nunca aonde você vai querer chegar. Esse é o primeiro ponto. E, assim, às vezes é dolorido demais você fazer um levantamento desse, mas é necessário. Você vai conhecer a sua empresa e depois você vai traçar uma estratégia para onde você chegar. Então, quem não pensa no lucro, não investe em inovação. Quem não investe em inovação fica por trás do mercado. Quem fica para trás perde clientes. E quem perde clientes entra em espiral descendente. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço. Muito obrigado. E o material vai estar disponível
no nosso Instagram. Depois vocês sigam lá, a gente vai disponibilizar para todos vocês. Obrigado, desculpa por passar do prazo aí, viu? Senhoras e senhores, faz barulho para Maurício de Luca! Tamo junto mais uma vez. Tem perguntas e respostas agora. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Mauricião? No caso, ele, né? É o Mauricinho. Maurício. É ele. Dúvidas? Temos uma Vamos aqui. lá? Uma aqui na frente. Aqui na frente. Aqui. Fala seu nome, por favor. Meu nome é Webert. Fala seu nome, Webert. Meu nome é Webert, sou contador, também advogado. E Ainda bem que eu não falei mal, né? E eu achei interessante uma questão quando eu estudei economia, uma época da minha vida também estudei economia, e aquela fronteira de possibilidade de produção ou curva de possibilidades, né, de produção, né? E a gente sempre, quando estudava, a tecnologia vinha por último. Você primeiro falava sobre os fatores econômicos, fatores de produção, terra, capital, trabalho, e depois tinha a fronteira que era a tecnologia. E você vê muito bem como isso mudou, né, completamente, né? Você traz a tecnologia agora aqui para frente, né? Então eu achei interessante essa perspectiva. Eu falo nova porque quando eu estudei era assim que era colocado na economia, e hoje a gente vê que a economia ela é bem diferente, e como você mostrou sobre a produtividade, ela vai ter que trazer a tecnologia aqui para frente, né? Exatamente. A tecnologia está mudando muito rapidamente. E com o advento agora da inteligência artificial, nós vamos passar por uma nova revolução industrial, que foi em 1929, vai acontecer essa nova revolução. Então, é assim, não é se eu vou ou não aprender inteligência artificial, é quando eu vou aprender inteligência artificial. É uma coisa que não tem mais volta, tá? E todos precisam aprender. Então, tecnologia hoje, no escritório contábil lá da década de 80, 90, mais ou menos, você tinha um computador que atendia toda a empresa, que era o CPD, e fazia lá o planilhamento. Hoje você tem computador para todo mundo, você tem notebook para todo mundo e você tem 2 telas para todo mundo. Então, é uma coisa que há 30 anos atrás era impensável. Pessoal do online, se você quiser fazer a sua pergunta, manda aí no chat que nosso time vai ler a pergunta para você, tá? Pessoal, aliás, você falou do pessoal que trouxe a equipe, né? Queria também pedir uma salva de palmas para toda a equipe da Contimática que está fazendo esse evento maravilhoso. Cara, essa galera é top, vou contar para vocês. São fera, né, Maurição? São. Você já foi lá, já gravou podcast com a gente. já Tirando fez você, live. o resto é muito bom. Começamos com o Dia dos Namorados e já estamos quase divorciando, tá vendo? Né? Casamento é assim. É igual a Avenida Paulista, né? Começa no Paraíso e termina na Consolação. Mais perguntas? Temos uma aqui, Mal. Diga, que aí depois eu dou outro recado também. Uma empresa como a Contabilizei, ela não acaba sujando a imagem do contador. Ela devia mostrar mais que ela é um sistema. Ela exige muito mais do cliente e não sei se alguém já notou ou olhou o número do reclame aqui da Contabilizei, como ele é muito grande. Sem dúvida. Boa pergunta, viu, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo contigo, mas uma empresa que investe o que eles investiram, os fundos de investimento investiram para essa empresa, permite você ter essa quantidade de erros, né? Ele não está tão preocupado com os erros que eles vão cometer, porque eles sabem que no meio da jornada eles vão errar, eles vão ter que arrumar processo e tudo mais. A gente, no nosso escritório de contabilidade, a gente tem aquela neura de eu não posso errar, eu não posso ter que fazer isso tudo certinho, se eu crescer muito eu vou ter problema, então eu não vou crescer. Eles não. A cabeça de uma empresa deste porte, de uma startup deste porte, é assim, eu preciso crescer para futuramente ser vendido e os erros eu vou ter.
Sujar a imagem, aí é uma questão assim, para quem? Para o meio contábil, obviamente, é totalmente sujo. Eu particularmente não gosto da Contabilizei. Acho que eles baixaram muito a régua dos honorários e, consequentemente, a questão de diminuir o valor do honorário pela responsabilidade pelo que nós temos. Hoje, só para você ter um exemplo, um cuidador de cachorro ganha mais do que um contador de uma PJ simples, que é cobrado R$100 e poucos por mês. Um cuidador de cachorro pagam, eu não sei porque eu não tenho, mas pagam R$200 a hora. E a gente faz quase a mesma coisa. Você que está falando, o outro Maurício está falando, pessoal. O pessoal aí do vídeo, é o outro Maurício está falando, sou eu. Aí as coisas se escapam assim do nada. Então, agora, em relação ao mercado, né? Vamos pensar no mercado. O mercado, o que ele quer? Quer um atendimento ágil, quer um atendimento que ele pague pouco e ele fique tranquilo com o fisco, que é os PJinhas. Para o mercado está ótimo. Então, se eu não fosse contador e tivesse uma PJ fosse um desenvolvedor, um programador, eu contrataria a Contabilizei. Ao invés de pagar meio salário mínimo, um salário mínimo para um contador, né? Se eu fosse um PJ que é contratado meio que CLT, que hoje existe aí nas empresas. Então, assim, é um outro modelo de negócio. Eu acho o modelo de negócio interessante para quem quer escalar. Eu acho que é super interessante. Mauricião, inclusive, desculpa cortar a sua linha de raciocínio, só para contribuir com um negocinho aqui. A Contabilizei, meu ponto de vista, AC/DC, né? Antes da Contabilizei e depois da Contabilizei. Eles abriram aí um mar gigantesco, aonde trouxe a necessidade do profissional de contabilidade se especializar e se tornar autoridade. Porque se for para fazer só o básico ali, os caras estão cobrando 99. Na época que começou era 59,90. Alguém lembra disso? Eu falo que é o AD e o DD. É antes do demônio e depois do demônio. Foi ele que falou agora, vocês estão vendo, né? Não, eu estou chamando a Contabilizei disso, porque... Não, mas é uma ruptura de mercado. A mesma coisa quando aconteceu com o Uber, com os taxistas. É uma ruptura de mercado. E toda ruptura é doída, porque está entrando uma fatia de mercado que é complicada. E muitos mercados vão sofrer agora com a inteligência artificial, mas muitos mercados. Hoje, por exemplo, se você quiser fazer o marketing da sua empresa, você consegue fazer com a inteligência artificial, tá? Lógico, tem que programar e tudo mais, mas você consegue fazer. Não é o mesmo resultado de você ter uma empresa, uma equipe e tal, mas minimamente você consegue fazer, né? Se você quiser fazer consulta sobre alguma legislação, alguma coisa, a inteligência artificial ela faz para você. Então, assim, a tendência... Existe uma lei do mercado que fala assim, se você não se automutilar, vem alguém que vai mutilar você. Tá? Então, você precisa estar reinventando o seu negócio sempre e, muitas vezes, se mutilar. O que é se mutilar? Baixar preço para continuar atendendo. Tá? E nesse baixar preço, às vezes, por exemplo, se o senhor, lá na carteira de cliente, o senhor tem esse tipo de PJ da Contabilizei? Tem. Quanto que o senhor cobra em média? Depende. Eu tenho... Não, média, mais ou menos. Média, uns R$350. 350. É. Quanto esse cara dá de lucro? Bastante. Então. Dá bastante porque é um trabalho bem mais fácil. Agora, só voltando a falar... Agora, é melhor você ter 100 clientes desse ou é melhor você ter 10 de 3 mil?
Nossa, 1000 vezes ter 100 desse. Então, que é o cara que não dá trabalho. E eu ganho mais. Ainda E você ganha mais. Agora é o seguinte, uns 4 da contabilizei e veio para mim, porque não gostou, não se adaptou. Sim, sim. Tem um Não, que saiu do meu escritório e voltou. Aí outro também saiu e voltou. E aí eu fui ver as obrigações, tudo zerado. Não tinha DIRF, que é o último ano, e veio a DEFI zerada. Nem funcionário, nem aquele lá, funcionário, tinha 12 funcionários, bem nada, nada. Acho que só um. Sabe por quê? Ah. Os caras vão para Contabilizei, sabe por quê? Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? É verdade. Os caras querem ter contabilidade, mas não quer pagar, né? Então, Né? para mim, os 4 voltaram. Eu tenho uns 4 da contabilizei que veio para mim. 2 foi e voltou. Pediu para voltar, eu aceitei. Mas eu acho que, na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja enganado, errado, mas essa é uma tendência de mercado que não volta mais, tá? Igual Uber. Que tem e hoje você tem assim várias empresas digitais. Você tem a Contec, você tem Contajá, tem até uma que foi no Shark Tank e foi investida. Enfim, esse modelo não volta mais. Esse modelo, a Contabilizei marcou esse modelo e ele vai evoluir. Mas precisa do posicionamento do contador. Mas em certo Sem ponto. Deixa eu... Ô, Erci, Oi. é que Ah, tá. Depois eu. a Erci, gente, parceiraça, sou fã dela, entendeu? Ela ganha a viagem dos clientes, velho. Palmas pra Erci aí. É que, senão... Como que é seu nome, meu amigo? Salvador Serrado. Senão, o seu Salvador, ele tá com o microfone ali, a mão dele já tá até dando cãibra. Nessa, Salvador. É nesse contexto que o Maurício está fazendo a explanação, o tripé que ele nos apresentou aqui, processos, tecnologia e profissionais. Eu fiquei meio incomodado porque nós temos aqui um grupo bastante grande de jovens, né? Eu tenho uma luta aí em relação às academias, né? Nós temos aí cursos de contabilidade e paga 50 pau por mês. É um absurdo, né? Mercantilização total do ensino. Você vê faculdades ou prédios, né? À noite que é uma loucura, você não consegue andar. Mas assim, para resumir a história, eu procuro sempre orientar o empresário, contrate o melhor profissional, desenhe o perfil deste profissional. Então, até trazendo, talvez eu não seja muito justo, mas o escritório, normalmente, a pessoa é especialista em fiscal, especialista em DP, especialista nisso ou naquilo. Se o cliente ligar e o especialista em DP receber uma pergunta que não é do meio dele, eu vou ter um problema. Então, só para não quero deixá-lo em maus lençóis, mas aquele tripé, eu colocaria o profissional ali em processo profissional com a competência. Claro, nós temos o Contimatic, várias oportunidades para as pessoas se atualizarem. Então, para reforçar a chamada, profissionalize-se, atualize-se, saibam tudo da contabilidade. A academia tem muito culpa, né? Muita responsabilidade na má formação dos profissionais. Mas é aquilo lá, gente. Cabe a cada um buscar o seu alvo, o seu destino, o seu caminho. Se você, como foi dito aqui, se você não sabe onde você vai, qualquer vento serve. Obrigado. Boa, Salvador. Palmas para o Salvador aí. Perfeito. Se tornar autoridade, né? Tem que ser autoridade. Mas, seu Salvador, só fazer aqui um contraponto importante. Por que processo... Porque nessa ordem, processo, tecnologia e pessoas, tá? Pessoas, o senhor mesmo falou, você tem vários cursos, você tem cursos aí de R$50, você tem cursos de R$100, e hoje você se verificar o índice de aprovação do exame do Conselho Regional de Contabilidade de Suficiência, é 1/3. É 1/3 de todo mundo que... Então, assim, a gente tem um problema muito sério nas universidades. Antigamente, nós tínhamos a questão do colégio técnico. Eu, por exemplo, sou técnico contábil, depois que eu fui me tornar bacharel. E dava era fantástico, porque dava uma base muito boa. E hoje nós não temos mais. E quando você depende exclusivamente da pessoa, você tem N variáveis.
que ali daquele profissional? Que primeiro, cultura da pessoa, porque não é só a parte técnica. Mesmo que a pessoa seja técnica, muito boa tecnicamente, essa pessoa vai falhar. E se você não tiver processo, a falha ela pode ser constante. Então, o processo minimiza cada vez mais essa falha, porque o processo vai fazer com que a pessoa ela siga aquele padrão, aquele ritmo, e ele reduza cada vez mais. Não que um seja mais importante que o outro. Não foi isso que eu quis dizer. Todos estão no mesmo degrau de importância. Só que a ordem dos fatores dentro da empresa tem que ser processo da empresa ideal. Lógico que pode ser... Isso eu estou falando de escritório contábil. Pode ser que, por exemplo, numa agência de publicidade, totalmente ao contrário, que depende de criatividade. Então, pessoas e aí tecnologia, enfim. Mas, na minha visão, essa é aquilo que vai trazer o melhor resultado. Foi isso que a gente pensou, Maurício, na programação da imersão desse ano. No primeiro, foram processos. Estratégia de negócio. O que você quer fazer? Né? Como que você vai fazer isso? Segunda edição, tecnologia, pessoas. Né? Como você falou, quais são os pilares? Processos. Depois? Processos, tecnologia e pessoas. Hoje nós vamos falar de tecnologia e pessoas. Aí... Como que eu vou... Ele não presta atenção na apresentação, depois tem que ficar lembrando ele. Eu tô velho, Maurício. Eu sei, amigão. E aí o que acontece? A partir do momento em que você tem essa estrutura bem definida, aí no próximo nós vamos falar de marketing, venda, expansão, né? E aí lá na frente nós vamos falar sobre novos negócios que você pode agregar ao seu serviço, à sua empresa contábil. Então a gente está dentro do caminho certo. Só vocês vêm com a gente, vem com nós. Exatamente, porque também não adianta, por exemplo, você vender mais e aí você ter problema de processos e tudo mais, e aí você vai perder cliente. Aí fica num contexto ruim, né? Então você precisa ter aí primeiro, assim, fazer uma autoavaliação e dar uma parada, melhora o que tem que melhorar, coloca tecnologia, treina as pessoas e aí go to marketing, vai para o mercado para ganhar mais clientes. Se chegar a 10 clientes, como eu falei no começo, de lucro real, lucro presumido dentro do mês, você vai conseguir pegar. Lógico que pode te afetar um pouquinho, mas você vai sair um pouco mais suave aí desse desafio. Você vai vir no próximo falar como que a galera pode conseguir mais clientes? Se você me convidar... Eu não gostaria. Não. Devolvi. Eu não sei, eu não sei, pessoal. Vocês querem que eu venha? Então tá bom. Então a voz do povo é a voz de Deus. Dá tempo de fazer só mais uma pergunta? Que tem o rapaz aqui, deixa eu ver aqui, o William. Tem um lá atrás, Mal. Tem um lá atrás, lá William? esperando. Tinha um na sua frente, agora ferrou. Cadê? Quem é? É o Josmar. Josmar. Diga. Eu queria colocar Segura aí. Depois você pergunta para ele que ele vai sentar aí do seu lado. Tá. Eu queria colocar uma contradição aqui, pelo menos na minha opinião, das contabilidades online. 2/3 dos meus clientes desse ano vieram de contabilidades online. Daqueles 40 lá. Isso. Então, veja, e eles vieram com reclamações. E pelo perfil do cliente, são clientes que não sairiam da sua casa ou do seu empreendimento e sentariam na frente de um contador para tentar abrir um CNPJ. Ele foi lá no site da contabilidade online, colocou as informações, ganhou um CNPJ, foi lá preenchendo as informações mensais. Quando viu, passou um tempo, ele estava cheio de pendências porque ele mesmo não cumpriu a parte dele no contrato da prestação de serviço. Então, ele chegou para a gente com um problema imenso lá, falta de entrega de obrigações incorretas. E aí ele precisou de um contador para orientar, regularizar, e eu ganhei com a regularização e ganhei um cliente parceiro, porque ele entendeu o que é um contador, diferente da contabilidade online. Então, 2/3 dos meus clientes vieram dessa contabilidade. Então, a contabilidade online, ela trouxe para o mercado clientes
que não sairiam lá da barbearia dele, ou o representante comercial que estava acostumado a receber por fora, ou o cabeleireiro, a manicure, que não tem essa atitude de sair do estabelecimento, porque não tem tempo, não tem disponibilidade para ir no escritório, se informar e abrir um CNPJ. Então, ela foi lá no site, abriu a empresa dela e foi tocando. E esses clientes vão retornar em algum momento para uma contabilidade física, e aí é o seu trabalho manter um relacionamento. Por isso que é importante o departamento de sucesso do cliente, para você ter um relacionamento, uma parceria, ter tecnologia para ganhar em produtividade, poder cobrar uma mensalidade mais barata, não igual da contabilidade online, mas um preço que ele entende que, por ele ter um contato, tirar dúvida, receber orientação, regularizar a pessoa física com distribuição de lucros, ter contabilidade, ter informação para emitir uma nota. Então, com essa parceria com o cliente, você consegue roubar ele da contabilidade online. Então, a contabilidade online trouxe uma parcela muito grande que não abriria um CNPJ por levantar e ir lá no escritório. E essa fatia ela pode retornar. Óbvio que a gente vai perder alguns clientes, mas o importante é manter a qualidade e o relacionamento. Resumindo tudo que você falou, concordo contigo, é uma questão de posicionamento de mercado. E isso, muito provável, vai ser falado aqui no próximo seminário em setembro. Como que você está posicionado hoje para você receber os clientes? Você está nichado, você não está nichado e tudo mais. Porque o cara, obviamente, se ele estiver insatisfeito, ele vai te procurar. E se ele estiver insatisfeito no seu escritório, ele vai sair. Então, é uma questão de posicionamento, né? Então, a Contabilizei, o cara, assim, ela tem o posicionamento dela, que é aqui. O serviço é daquele jeito. Se o cara, que nem você falou aí, o cara não cumpriu com o estabelecido, eles não entregam a obrigação, entregam a obrigação zerada. Diferentemente de nós, que vamos atrás do cliente, né, manda 20 mil WhatsApp, vai até o cara, bababá. Acende vela. E quanto isso está consumindo do nosso lucro? Agora, a Contabilizei está errada? Né? É assim, não, porque assim, a obrigação da contratante é enviar as informações. No contrato de prestação de serviço de todos vocês deve ter isso. Quais informações e quando ele deve mandar essas informações para você executar o serviço. Agora, lógico, como a gente tem menos clientes, a gente consegue olhar todos os clientes e ver, esse cara não me mandou extrato bancário, esse cara não me mandou a nota, esse cara não me mandou. E aí você vai cobrando. Vence amanhã, não sei o quê, não sei o que lá. Né? Às vezes o cara liga de sábado para te mandar tal. Então, só que a Contabilizei não tem isso. É sistema. Ok, é modelo de negócio dos caras, entendeu? Tá se sustentando? Está se sustentando. Prejudica o nosso mercado? Sim, prejudica. Né? Mas a gente, ou aquele negócio, ou a gente se modela para poder competir, você está fazendo isso muito bem, ou a gente compra aí lenço, não para colocar no pescoço, mas vai chorar. Ai, Maurício, você não presta. Meu marketing... Resumindo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Meu marketing principal desse ano, o trabalho do marketing foi regularização de CNPJ. Então, foi a maioria dos clientes que vieram porque estavam com problema no formato online. E é o perfil do brasileiro. Fica a dica, hein? É o perfil do brasileiro. Aí, o empreendedor brasileiro. Você anunciou onde? No Google? Aí eu não vou falar. Não. Seu escritório fica onde? Aí é o responsável por marketing, ele tem lá a prospecção dele, onde está mais eficiente o anúncio, o recurso disponibilizado. Né? E assim, uma dúvida, e onde está hoje? Você sabe que a gente precisa parar, né? Eu sei. Você sabe que já é 10h30, né? Era para acabar 10 horas. E tem a pergunta do William aqui. Não, o William, eu já falei com ele. Falei, depois eu pago um café para ele. Você senta ali do lado dele. Beleza. Senão, rapaz, a Lígia já tá braba ali. Você conhece a Lígia, você não conhece? Você conhece, né? Então, a Lígia é gente boa demais. Sei.
Senhoras e senhores, faz muito barulho pro meu amigo Maurício de Luca. Valeu, pessoal. Quando o papo